capítulo 6, versos 25 a 34, mas está na nova tradução, né, na linguagem de hoje. Não vai estar igual aí esta versão que você tem em mãos, que é de Ferreira de Almeida, né, atualizada. Então nós vamos acompanhando ali o texto. Está bem difícil hoje, né, esse preço? Poxa, ele deu um nó na gente hoje. Mas você não precisa ler, né? Basta apenas acompanhar, ok? Então nós vamos fazer essa leitura de Mateus 6, 25 a 34. Se as irmãs já quiserem se colocando aqui, à vontade. Depois da leitura nós vamos cantar com a igreja. Está escrito na palavra de Deus, nesse texto sagrado, Mateus 6, 25 a 34, nova tradução da linguagem de hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Na verdade, a versão está igual a vocês, né? O prédio está na linguagem de hoje, aqui está na revista atualizada, mas Deus vai falar da mesma forma, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para aperfeiçoar em nossos corações a sua santa palavra. Vamos louvar o Senhor? Pode, acho que, passar com pressa os versículos, mesmo que eles estejam um pouquinho fora. Você vê aí os passarinhos, né, que vão pelo céu, não semeiam, nenhum pode encompridar a vida, que tem algumas expressões interessantes. Por que se preocupar com as roupas? Salomão, sendo tão rico, não conseguiu se vestir com as flores do campo. Deus tem realmente cuidado de nós. E o texto inicia, não andeis ansiosos. Ok? Estou bem desconfiado que há um deslocamento aqui no equipamento aqui, né? Tá certo? Pode projetar o último versículo ali, por gentileza, Marcos? Vamos todos fazer a leitura? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos louvar o Senhor? Espírito Santo de Deus, venha transformar todo o nosso ser. É um texto conhecido, tenho certeza que a igreja vai louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos louvar, convidamos aos amados a se colocar em pé.
Pergunta a você, meu irmão, minha irmã, tem algo te preocupando? Tem algo esquentando a sua cabeça aí durante a semana? Tem algo trazendo grandes preocupações? Muitas coisas têm nos preocupado. Se algo te preocupa, meus queridos, é interessante olharmos para o texto, do ensino bíblico. Nós percebemos que Jesus traz um ensinamento precioso em relação a isso. As nossas preocupações, as dificuldades que nós temos dia após dia, quantos e quantos desafios que exigem de nós uma pontualidade, na verdade, preocupações. Que palavra interessante, né? Vamos dividir essa palavrinha. Temos um prefixo, não é mesmo? Pré, e depois nós temos ocupações. Significa dizer que nós sofremos por antecipação, não é mesmo? Nós estamos muito habituados a sofrermos por antecipação. Preocupação significa que nós nos ocupamos de coisas muito antes que estas aconteçam. Preocupações. Você é uma pessoa preocupada? Claro que é, eu também sou. Nós somos extremamente preocupados na nossa vida diária, na nossa convivência, em família, preocupados com o trabalho, preocupados com a faculdade, preocupados com a prova, preocupados com o professor que não para de pegar no seu pé, preocupados na empresa, preocupados na família, preocupados nas mais diversas áreas da nossa vida. Preocupações, e assim nós sofremos por antecipação. E isso faz bem, meus queridos? Não faz bem. Isso não faz bem ao nosso coração. Portanto, Jesus, olhando para os seus ouvintes, é como se ele dissesse, fazendo uma aplicação para nós hoje: se algo te preocupa, em primeiro lugar, observe as aves do céu. Então você pode até projetar ali, nesse primeiro aspecto. Observe as aves do céu. Não é uma imagem linda? Quem fotografou esse momento foi muito feliz. Estas aves num voo altaneiro. Então veja que coisa interessante, como Jesus nos ensina, como a sua palavra nos ensina. Ele mesmo diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto àquilo que vocês desejam comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Não fiquem preocupados com relação ao vestuário, com relação às roupas que vocês vão vestir. A vida é muito mais importante do que tudo isso, nos diz a palavra. O corpo é muito mais importante do que o próprio vestuário, do que a própria roupa. E aí o ensino é claro: observem os passarinhos, as aves dos céus. Esses bichinhos têm três particularidades interessantes que o texto sagrado levanta aqui. Em primeiro lugar, diz o texto, elas não semeiam. Não semeiam. Ah, mas pastor, nós temos aqui no Paraná a nossa gralha azul, ela é responsável por semear. Tudo bem, mas ela não tem noção do que está fazendo. É um aspecto instintivo dessa avezinha tão extraordinária. Agora, meus irmãos, é uma característica muito importante, olhando para a palavra de Deus e perceber quem de vocês, por mais preocupado que esteja com os compromissos, pode, na linguagem de hoje o texto diz, pode encompridar a sua vida um pouquinho mais. Ah, eu queria encompridar a minha vida uns 10 aninhos a mais. Os jovens não, os jovens queriam encompridar uns 50, 100 anos a mais, né? As crianças nem pensam nisso, mas nós que já estamos, passamos dos 40, estamos na fase dos enta. Gostaríamos de encompridar um pouquinho mais a nossa idade, a nossa vida? Ah, isso não é possível. Obrigado, filho. Isso não é possível. Qual de vós, por mais preocupado, pode acrescentar um côvado? É uma palavra interessante, pode encompridar um pouquinho mais o curso da sua existência.
Isso não é possível. As aves dos céus não semeiam. Outra característica, as aves dos céus não colhem. E em terceiro aspecto, as aves dos céus não ajuntam em celeiro. Elas não têm essa habilidade. Elas não conseguem fazer isso. Porque se elas tivessem essa habilidade, elas também estariam tão preocupadas como nós. Tenha certeza disso. Se lhes fosse concedida essa experiência, elas estariam também se preocupando com tantas coisas como nós nos preocupamos. E agora o que nós aprendemos com Jesus é o seguinte: Deus luta pelo sustento da sua própria criação. Deus é extraordinário nesse aspecto. Deus luta para prover o sustento diário a toda a sua criação. Essas avezinhas, elas são sustentadas por Deus. Deus luta diariamente pelos próprios animaizinhos. E o texto é muito claro nisso. Observem as aves dos céus. Tem algo te preocupando? Tem algo esquentando a sua cabeça? Observe as aves dos céus. E fico muitas vezes pensando se nós não temos perdido a arte da contemplação, meus queridos. Nós nos debruçamos tanto nos nossos afazeres diários que perdemos a arte de contemplar coisas importantes, sinais importantes que Deus ressaltou na sua palavra através de Jesus. Não temos tempo de olhar para o céu? Olhamos para reclamar, né? Curitiba está tão cinzenta, está tão frio hoje, mas perdemos aquela peculiaridade inerente aos seres humanos de observar cada detalhe da natureza, nos trazendo um ensinamento diferente. E como nós aprendemos com as aves dos céus? Com passarinhos que muitas vezes nós menosprezamos, sequer ouvimos o canto das sabiás. Agora elas estão um pouco mais comedidas, o inverno está chegando, elas ficam mais quietinhas. Mas, meus queridos, tem pessoas tão estressadas, mas tão estressadas, tão ansiosas, que até o canto da sabiá incomoda os seus ouvidos. Você conhece pessoas assim? 5 horas da manhã, esse bichinho cantando nos meus ouvidos. Não é possível. O que nós temos observado? Nós temos observado um coração ansioso, um coração preocupado. Queridos irmãos, como os bichinhos nos ensinam tanto. Observai os passarinhos. Observe as aves do céu, se tem algo te preocupando. Dê um pouco mais de atenção, porque ao olharmos para as aves dos céus, nós podemos em Cristo ter a sua palavra confirmada dizendo: Deus está lutando pelo sustento diário de sua criação, e Ele luta pelo nosso sustento espiritual. Ele luta por isso. Ele não mede forças para ser o nosso grande provedor, o nosso sustentador espiritualmente falando. Mas há um outro aspecto, se algo te preocupa, considere as flores. E flores são lindas, não é mesmo? Nós estivemos lá na casa do Arildo e da Francine, e a Francine estava na mesinha do centro ali com tulipas. Que interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre tulipas no culto de domingo. Só que as tulipas da casa do Arildo e da Francine eram vermelhas, muito lindas também. Considerem como crescem as flores do campo. A palavra nos mostra isso. E por que vocês estão tão preocupados em relação às vossas roupas? Considerem como crescem os lírios do campo ou as flores do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Interessante. E Jesus prossegue no seu ensino. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que a gente vai comer hoje? Será que tem alguma coisa na nossa despensa? Tem alguma coisa lá na geladeira que possa matar a nossa fome? O que nós vamos beber? Ou com o que nós vamos nos vestir? Há pessoas que não se contentam com essas lojinhas do brechó, não é mesmo? Há pessoas que têm que partir para grifes, frequentam assim os shoppings, e muitos ostentam aquilo que não são. Esse é o grande problema. Pessoas que, por conta disso,
pelo consumo excessivo, compulsivo, porque ela precisa realmente usar uma roupa de marca, um Armani, um Hugo Boss, não é o meu caso, né? Tá certo? Mas vou fazer uma propaganda aqui, vai estar lá na internet, hein? É Otelo, hein? Vai me pagar depois dos royalties aí, né? Otelo. Mas é um presente da igreja, olha só, né? Que bênção, a igreja, né, trazer esse presente, assim a gente pode ter a oportunidade. Isso aqui é a mão de Deus, é Deus nos vestindo dia após dia. Então, por que não me preocupar com um Hugo Boss, né? Um perfume Hugo Boss, né? Se Deus realmente tem me dado o suficiente, eu não preciso de tanto. É mais do que eu mereço. Meus queridos irmãos, Jesus prossegue dizendo: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não fiquem preocupados com essas coisas, porque são os pagãos que procuram todas estas grifes, ostentar todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe do que vocês estão precisando. Gente que não conhece a Cristo não sabe o quanto precisam de Deus, o quanto precisam depender de Deus. E as flores têm algo muito particular, 3 particularidades aqui. Em primeiro lugar, elas não trabalham. Em segundo lugar, elas são incapazes de fazer roupas para si próprias. Então, quem faz isso por elas, a não ser o nosso Deus, o nosso Criador? E no terceiro aspecto, nem mesmo a pessoa mais poderosa da terra é capaz de se vestir como uma delas. E por quê? Porque a pessoa, por mais poderosa que seja desta terra, ela vai se vestir de si própria. Mas as flores do campo são vestidas pelo próprio Deus. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Na Holanda, por exemplo, existe o Tulip Day. A English very poor. O irmão Moreira. É o dia da tulipa, na Holanda. O irmão Chico teve a oportunidade de conhecer aqueles cantos lá, né? Aqui nós temos as orquídeas, multicoloridas, elas anunciam que a primavera está chegando. Não é gostoso quando nós percebemos a primavera se aproximando? A primavera chegando, há algo diferente no ar. O inverno ficou para trás. Quando Jesus se referiu às flores do campo, ele nos ensina que no verão estas flores produzirão muito mais flores, perfumando toda a região. Queridos, vamos voltar às tulipas um pouquinho? Você sabe qual é o melhor plantio para a tulipa? Acho que o melhor momento para você plantar a tulipa é no momento do outono. No outono. Exatamente, porque ela vai passar o inverno, ali vamos dizer assim, no seu bulbo, né? Uma questão interessante. Eu não entendo muito bem dessas questões, mas quem gosta de mexer com flores, né, sabe melhor do que eu. E ela fica ali esperando o inverno passar, e quando chega a primavera, ela começa a produzir as flores. Lindas, multicoloridas, maravilhosas. Percebam que aplicação interessante Jesus nos dá aqui, em relação às flores do campo, em relação a algo para as nossas vidas. Enquanto para muitas pessoas o outono pode significar tempos de preocupações, pois as folhas estão caindo, não é verdade? E com a chegada do inverno, com a chegada do inverno, né? Do inverno, não haverão mais flores. Para muitos parece inverno, né? Inverno, não tem flores, não tem frutos, não tem nada dessa árvore, não tem nada de bom, nada de proveitoso, nem um fruto, nem uma flor, nada. E as crianças gostaram, viu? Valeu a pena ficar aqui, né, Ana? Jesus nos ensina que este é o tempo de anunciarmos a palavra de Deus. Não importa quão rigoroso seja o inverno na sua vida, ou na vida das pessoas, este é o tempo de anunciarmos a palavra de Deus, este é o tempo de plantarmos a boa sementinha. E é diante das preocupações, é diante de tempos difíceis que o bálsamo precisa